Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, eu sou André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 24, né, de janeiro de 25, sexta-feira, bom fim de semana para você, bom fim de sexta. Aqui em São Paulo tá caindo o mundo, o dilúvio. É assim, primeiro é um calor que mata você, né, de 50 graus na sombra, e depois cai o mundo e inunda a cidade. São as maravilhas do clima tropical, né? Enfim. Eu voltei hoje para falar sobre um vídeo que eu achei muito engraçado e eu preciso compartilhar com você. Quer dizer, engraçado e triste ao mesmo tempo, porque ele mostra o tamanho do atraso mental que existe neste país quando o assunto é economia. Vem o YouTube e me sugere um vídeo do canal da revista Exame. E o trouxa aqui inocentemente clica, né, para assistir o vídeo. Aí é uma menininha lá chamada Rebeca Crepaldi, a jornalista. Não sei se ela quem escreve a matéria ou se ela só é a mensageira, né? Não dá pra saber. Mas enfim, é um vídeo a respeito do problema do preço dos alimentos no Brasil. O link com o vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês divertirem. É um vídeo muito curto. Ele é meio engraçado e meio triste ao mesmo tempo, né? Engraçado porque são realmente abobrinhas que ela fala. E triste porque, poxa, em 2025 o povo ainda não sabe certas coisas. A classe letrada deste país ainda não sabe certas coisas, né? Imagina. Eu separei dois trechos que eu quero ler para você, porque é sobre eles justamente que eu quero falar. O vídeo em si dá uma tese de doutorado sobre a estupidez humana, em particular sobre a estupidez do brasileiro. Mas eu não vou me estender tanto assim, evidentemente, eu quero só realmente falar sobre essas duas passagens, que eu vou ler aqui para você agora. Logo no início do vídeo, a moça diz o seguinte: as discussões do governo, nesta semana, giram em torno do desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em baratear os alimentos. Aqui já aparece. Quando o cara vem com uma frase como essa, já é sinal de que está tudo perdido, né? As discussões giram em torno do desejo do presidente de baratear os alimentos. Quer dizer, volitivo, puramente volitivo, né? É a vontade do príncipe. Ele se acha o rei, talvez, e ele pensa que a vontade dele vale alguma coisa. O que é a vontade de um homem diante do mercado? Nada. A minha vontade era ter 60 trilhões de toneladas de ouro, por exemplo. É a minha vontade, meu desejo. Vai acontecer? Não. Né? A economia ela é indiferente à sua vontade. Ela não adianta você chorar porque você quer comprar um diamante de 600 milhões de dólares para sua namorada. Se você não tiver os 600 milhões de dólares, você não vai comprar. Então, o desejo em economia é realmente uma coisa que não faz o menor sentido. E pior ainda, o desejo de uma autoridade, né, de um presidente. Quer dizer, além de tudo, o tamanho da arrogância do cara. Quer dizer, ele acha, e ele está cercado por outros imbecis. Você tem um imbecil maior no meio, e aí você tem vários círculos concêntricos de outros imbecis que endossam o que o imbecil do centro, que no caso é o Lula, pensa, fala, quer. Pessoas que falam, poxa, presidente, que bacana, o senhor deseja a queda no preço dos alimentos. Isso sozinho já é suficiente para resolver o problema. Vamos resolver o problema porque o presidente deseja que os preços caiam. Olha a falta de noção do que é o mercado. O cara não tem a menor... E isso não é por ele ser ignorante e ser analfabeto, porque é burro mesmo. Tem gente que é analfabeto e entende que o meu desejo, o seu desejo não vale nada, é a situação. Por N fatores, o preço dos alimentos está do jeito que está. Tem gente que tem tiazinha da roça que entende isso. Fala, não, meu filho, eu entendo que não é o desejo, é a situação, certo? Mas
Ele não, ele é um cara que o desejo dele tem que ser é lei, certo? Quase como uma lei da natureza, né? Então aqui você já vê o primeiro problema. Quando vem com essa conversa, o presidente deseja, acabou. Denota burrice, arrogância, uma série de outras coisas. E aí mais um pouco à frente no vídeo, a menina diz o seguinte, a mesma jornalista: o governo federal está preparando um conjunto de medidas para garantir a produção adequada de alimentos no Brasil. De novo, são as declarações volitivas. O governo vai criar condições para ter a produção adequada de alimentos no Brasil. Quem é o governo? O governo é um bando de marginais. O Lula é um cara... Marcos Valério chegou numa delação lá e falou: foi o Lula que mandou matar o Celso Daniel. O cara é um assassino, porra. O cara é um semi-analfabeto. O cara foi tirado da cadeia. Um sujeito que nunca produziu porra nenhuma. Ele conseguiu perder o dedo mindinho num torno. Certo? Quem é ele? O que ele entende de alimentos? O que ele entende de qualquer coisa que não seja fazer merda? Ele não entende absolutamente nada disso. É um sujeito que veio ao mundo e passou pela vida em brancas nuvens. Ele não contribuiu em nada positivo. E de repente surge uma frase falando que o cara quer garantir a produção adequada de alimentos. Quer dizer, como se ele soubesse como fazer a coisa. Hã? A falta de noção do cara e da entourage ali, né? Um horror, é um verdadeiro horror. Você veja em quais mãos realmente nós estamos. E uma coisa, para fechar com chave de ouro, deixei para o final, uma frase que está, na verdade é a primeira frase que aparece no vídeo, mas eu deixei ela aqui, propositalmente no fim. É a última coisa da qual eu quero falar com você, que é a seguinte frase. Aí não dá para colocar essa estupidez que eu vou ler agora na conta do Lula, porque aparentemente quem escreveu e quem disse essa besteira foi o redator da matéria, da reportagem. O presidente Lula está buscando soluções para baixar a inflação, ou seja, o preço dos alimentos. Aqui tem uma canalice do tamanho do mundo. Vou ler de novo. O presidente Lula está buscando soluções para baixar a inflação, ou seja, o preço dos alimentos. Eu nem vou entrar no mérito de que quem causou a inflação foi o próprio Lula. Né? Como assim ele está buscando soluções para baixar a inflação? Ele é a causa da inflação. O problema é o que vem depois. Não bastasse esse absurdo inicial, o problema é o que vem depois. Buscando soluções para baixar a inflação, ou seja, o preço dos alimentos. A reportagem define inflação como o aumento do preço das coisas, o aumento do preço dos alimentos. Isso é uma patifaria, é uma filha da putice do tamanho do mundo. Eu vou te contar uma breve história aqui. Antes de 1985, 86, embora o Brasil tivesse passado por várias crises muito sérias, as pessoas não tinham direito, noção do que era inflação. As pessoas percebiam que o preço aumentava, mas não havia ninguém havia instituído socialmente uma definição de inflação. Nenhuma autoridade havia chegado para o povo e dito assim, pegar um megafone e falar: atenção, idiotas, a partir de hoje define-se inflação como sendo, dois pontos, Nunca houve isso, antes de 85. Era uma coisa meio vaga, era uma noção meio vaga. As coisas estão aumentando, a inflação, mas não havia aquela ligação do Lé com o Cré. Nunca ninguém chegou e deu uma definição social do que era inflação. Quando chegou o Plano Cruzado, 85, 86,
Uma das muitas merdas que o Plano Cruzado fez ao Brasil, uma das muitas coisas ruins que o Plano Cruzado fez ao Brasil, é que o Plano Cruzado deu ao povo brasileiro uma definição de inflação e uma definição mentirosa. Foram as autoridades da época do Plano Cruzado, inclusive o Sarney, quem chegou ao povo e disse o seguinte: olha, inflação é o aumento do preço dos alimentos, é o aumento do preço da roupa, é o aumento do preço dos produtos. Antes do Plano Cruzado, não havia essa noção, não havia essa definição, melhor dizendo. Ninguém havia dado uma definição social, uma definição popular do que era inflação. Convivia-se com o aumento dos preços, mas nunca ninguém parou para definir a coisa. Foi no Plano Cruzado que aconteceu isso. Claro que você deve lembrar da história do fiscal do Sarney, os caçadores as tabelas de preço, de congelamento, os caçadores de dono do supermercado que aumentava o preço de produto, né? Sou fiscal do Sarney, né? Tinha um botão que o idiota botava no peito, ia lá com a tabela de preços. Então, se o arroz estivesse custando 1 centavo mais caro do que estava na maldita tabela, ele chamava a Polícia Federal. A Polícia Federal ia lá e fechava o supermercado. O governo Sarney e os autores do Plano Cruzado deram ao povo brasileiro essa definição de inflação. E ficou. Então, até hoje, você vê mulas como esta aqui da revista Exame, essa repórter, falando que inflação, né, que o Lula busca soluções para baixar a inflação, ou seja, o preço dos alimentos. Isso aqui veio do Plano Cruzado. Vai passando de professor universitário para professor universitário, geração após geração de idiotas, e continua isso. Eu costumo dizer, se a pessoa me pergunta, André, mas o que, afinal de contas, o que é inflação? Ora, inflação vem do verbo inflar. O que é a inflação? É inflar, assim, a base monetária. O que você infla é a base monetária, são os meios de pagamento da economia. Essa base monetária, esses meios de pagamento estando inflados, quer dizer, havendo na sociedade em circulação mais meios de pagamento do que seria realmente necessário, consequentemente haverá um aumento no preço das mercadorias. Mas o aumento no preço das mercadorias não é uma definição de inflação, é uma consequência da ocorrência da inflação. Você aumenta, você infla os meios de pagamento, infla a base monetária, consequentemente haverá um aumento nos preços. Então, mas claro que os caras do Plano Cruzado sabiam disso, é que eles eram canalhas, alguém tinha que ser culpado pelo fracasso, então jogaram o povo contra os donos do supermercado, os donos de padaria, etc. E ficou. Então, veja você em quais mãos nós estamos. Nós estamos na mão de pessoas que em 2025 ainda não sabem o que é inflação. Elas querem combater uma coisa que elas não sabem nem o que é. Olha, qual é a probabilidade disso dar certo? Então, assim, não sei sua opinião a respeito, fique à vontade, aqui embaixo coloque sua... Solte os cachorros, por favor, né? Desopile o seu fígado, fique à vontade. Mas assim, eu acho que não há futuro nenhum. Nós ainda temos 2 anos desse marginal e desse bando de idiotas que lambem o saco dele. Né? Isso não vai terminar bem. Já não está bem, mas a cada dia que passa você é surpreendido com um novo susto. Quando você acha que não tem como piorar, você vê declarações que mostram assim, os caras são mais idiotas do que a gente pensa. Muito piores, muito mais idiotas. Certo? Bom, o vídeo está aqui na descrição, o link do vídeo. Se você quiser, assiste. É o que eu falei, é divertido e ao mesmo tempo é muito triste. Um abraço para você, até mais.